noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês no nosso encontro de todas as noites Mulheres em Foco. E hoje eu tenho aqui comigo uma convidada muito especial, que eu gosto muito, que é a Dona Marilene. Tudo bem com a senhora, Dona Marilene? Tudo bom, Nu. A senhora vai nos ajudar, porque nós estamos atendendo hoje um pedido, porque aqui você pede e nós atendemos. Então eu tenho alguns e-mails de algumas mulheres, entre elas obreiras, que pediram ajuda com respeito a alguns problemas de saúde, principalmente com problemas referentes à menopausa. As mulheres que depois dos 40 começam a sentir certo desconforto, certas modificações no seu corpo, né? Mas nós podemos falar, primeiramente, da saúde, porque Sim. não sei se a senhora já percebeu isso, eu acredito que sim, que normalmente na igreja as pessoas têm uma certa resistência quando se fala de saúde, né? Quando nós falamos assim, olha, é importante, principalmente para as obreiras mais novas, né? Nós temos um público tão grande de obreiros que nos assistem, que nos ouvem pela Rede Aleluia. E os mais jovens, às vezes, estão na flor da idade, com a força toda. E quando a gente fala, olha, cuidado, não faça jejum muito prolongado, não fica muito tempo sem água, cuidado com a sua alimentação, com o seu sono. Hoje, por causa da internet, as pessoas estão dormindo cada vez menos, Com certeza. né? Mas as pessoas, que a gente já foi jovem, né? Jovem acha assim, isso não é para agora. Imagina. Né? Não vai acontecer nada comigo. Eu sou muito jovem, posso até cair lá do 25º andar, que eu vou chegar lá embaixo, vou cair em pé. Assim que o adolescente pensa. E aí, vai se fazendo coisas contra o corpo que chega um determinado momento na vida que a conta vem. Verdade. Né? Eu estava me lembrando, porque nós estamos vendo a novela dos 10 Mandamentos, e é tão maravilhosa, cada capítulo é um ensinamento tão grande. Verdade. E nós estamos na fase final da libertação do povo, né? As pragas, em breve eles vão sair. E tem um salmo, o Salmo 105, fala que quando Deus libertou o povo, naquelas horas, naquele momento da libertação, ele moveu o coração dos egípcios para que dessem ouro, prata, capas, riquezas para o povo. Porque imagina, eles odiavam os hebreus. Sim. Então, essa atitude partiu de Deus, foi uma providência de Deus para eles. Então, eles receberam riquezas e Deus também providenciou saúde. Sim. Esse versículo fala que entre a multidão que saiu, que é uma multidão de 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças, então nós acreditamos que eram cerca de 3 milhões de pessoas e não tinha uma só pessoa incapaz, uma só pessoa inválida. Os originais no hebraico fala que não tinha uma pessoa que tropeçasse, que manquejasse. Olha só, que Deus completo. Ele quis que as pessoas entrassem numa vida nova com dinheiro, que eles precisavam ter provisões, mas com saúde. Eles iam enfrentar o deserto, eles precisavam ter saúde. Com certeza. Né? Então, Deus dá isso para a gente. A maioria das pessoas nascem com saúde, a gente tem força, tem vigor, como a gente estava falando agora dos jovens, mas nós acabamos por perder essas bênçãos, no caso a saúde que a gente está falando, por causa de maus hábitos, né? É verdade. A senhora tem filho, deve ter... Sim, filhos, netos. Deve ter ensinado muito sim. E deve ter visto que alguns deles fizeram diferente dos conselhos. Com certeza. E a gente sabe que o jovem, ele resiste a esses ensinamentos, porque eles querem refrigerante, eles querem lanche de McDonald's, eles querem tudo aquilo que a gente sabe que faz muito mal à saúde, mas é gostoso, né? É delicioso, aquela gordura hidrogenada, é uma delícia, fica tudo muito crocante. Então, é isso que atrai, né? E o resultado, principalmente nas mulheres, que têm que se cuidar desde cedo, porque é uma consequência, né? As coisas que acontecem na idade adulta são consequências daquilo que a gente plantou na juventude. Então, muitas vezes, falta de alimentação, falta de exercício físico, né? Aquela falta de atenção com o templo do Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós temos que cuidar desse templo muito bem, mas a resistência é grande. E até não só os jovens, as de mais idade, às vezes resistem a um tratamento médico, porque acham que é até pecado um tratamento médico. E nós temos espírito, alma, mas temos carne, né? O nosso corpo tem carne, tem osso.
E muitas vezes precisa de uma assistência médica, sim, por que não? Mas as mais idosas, às vezes, resistem a esse aconselhamento de quando a gente encaminha para um especialista para ver alguma coisa que está acontecendo e que não é normal. Não vou não. Não vou porque eu vou ser curada, já fiz minha corrente. Mas nós temos que aliar a nossa fé à nossa inteligência. E muitas vezes isso não acontece. É a mesma coisa da pessoa que tem um automóvel. Você está aí, você tem o seu carro, você... Quando vai usando, vai passando os anos, você tem que levar para fazer revisão. Com certeza. Então, você não usa a sua inteligência para falar assim, não, nunca vai acontecer nada com o meu carro, não preciso trocar o óleo, Imagina. não preciso levar na revisão. A sua inteligência, muito Verdade. pelo contrário, vai falar, eu tenho que cuidar bem, porque senão eu vou fundir o motor dele. Verdade. Mas com respeito ao nosso corpo não acontece isso. Exato. A pessoa, eu tô bem agora, vou estar bem para sempre. Não é verdade. E essa responsabilidade que a senhora disse, por ser templo do Espírito Santo, falta muito para o cristão. Esse respeito para com o corpo. Exatamente. Né? As mulheres, um dia eu vi a senhora dando um exemplo de uma obreira, infelizmente, que acabou perdendo a vida, que a senhora conhecia, né? Porque não resistiu muito, não foi ao médico, Exatamente. Apesar de ter sintomas de um câncer. Sim, e todos na igreja viam isso, aconselhavam, porque o abdômen ficou enorme, ela começou a ficar totalmente deformada e todo mundo aconselhando que ela procurasse um médico, que tinha alguma coisa errada, e ela não atendeu e foi até morrer mesmo, morreu de repente. Aí é que foram diagnosticar, né, depois de morta, porque não se cuidou. E hoje o câncer é uma doença que tem cura. É claro que Deus pode curar, Deus cura, Deus tem poder para isso, mas muitas vezes Deus usa a mão de um médico para nos ajudar. Se não fosse assim, Deus não daria inteligência ao homem para se formar em medicina. Deus até na Bíblia está escrito que os sãos não precisam de médicos, os doentes sim. Então, tudo isso são conselhos que Deus nos dá, que nós temos que ler e compreender o que está escrito. Que muitas vezes a doença é um mal espiritual, é uma coisa que a gente sabe que não é um médico não vai conseguir. Muitas vezes, quando o médico não chega a alcançar aquela cura, acabou ali. Tem um limite, né? A inteligência do médico, a capacidade dele. Aí Deus age nesse momento. Mas, muitas vezes, Deus usa a mão de um médico para nos ajudar num problema que a gente está enfrentando. Mesma coisa que você quebrar um braço e ficar em casa. Ficar em casa, não. Ele vai, esse osso vai soldar sozinho. Não é assim, tem que ir lá engessar, né? É verdade. Então, são coisas E assim. também, algumas obreiras que mandam um e-mail para a gente, perguntam assim, eu sou solteira, não tenho vida sexual, ou já foi casada, eu não preciso ir no ginecologista anualmente. A gente tem muito isso. E não são todas, claro, a gente tem um número pequeno de gente que pensa assim, mas de repente aparece um problema que acaba se agravando, porque não houve um preventivo ali. Exatamente. A senhora já viu casos assim Muitos já vi, sim, durante todos esses anos de igreja, né? Essa caminhada, né? A gente já viu isso e realmente uma resistência muito grande a fazer um exame preventivo, uma coisa que todas as mulheres devem fazer. Hoje já estão cuidando até das meninas, né? Vacinando as meninas, já estão cuidando para que mais tarde elas estejam protegidas contra vários males, mas as pessoas ainda não se conformam com isso. A gente às vezes conversa como obreira, há quanto tempo você não faz seu preventivo? Até uns 3, 4 anos que eu não vou ao ginecologista. Não pode, isso não pode acontecer. Uma mulher de Deus, uma mulher inteligente, ela vai de 6 em 6 meses ao médico, quando ela tem mais de 45 anos, quando tem menos, ela pode ir todo ano. Isso não é falta de fé. Não é falta de fé. Isso é ter um cuidado com a saúde, que é cuidar, com o corpo, exatamente. que é o templo do Espírito Santo. Exatamente, é inteligência mesmo, né? Então, e quando surgir uma doença, é importante também que a pessoa tenha consciência que não são todas as doenças que estão associadas ao pecado, a um problema espiritual. Imagina. Tem gente que pensa que todo tipo de doença é por causa do pecado. E até olham outras pessoas assim na igreja, falam assim, essa obreira apareceu doente, ela deve tá com mágoa,
água, ela tá, né? Então, É não verdade. são todos os Imagina. casos assim, né? Não dona mesmo, Marilene? não mesmo. Quantos casos nós já vimos de pessoas que eram fiéis, Sim, mas de claro. repente, como nós falamos, uma falta de cuidado, de atenção com a sua saúde, acabou Exato. provocando uma Medir as doença. taxas de açúcar, a pressão, não é? Porque assim, conforme o tempo vai passando, as coisas vão, o organismo vai assim rateando como um carro velho mesmo, né? Então assim, a pressão sobe, se tiver uma tendência genética na família de diabetes, o açúcar sobe, a taxa sobe. Mas se você estiver cuidando da alimentação, do peso, Fazendo uma atividade física. exatamente, essa diabetes não vai aparecer. Você pode ter a tendência, pode ser pré-diabetes, mas não o diabetes, não se instala, porque você está cuidando de todos os detalhes para que isso não aconteça. Né? Porque o diabetes é uma doença terrível, silenciosa, mas que causa um estrago no organismo, da cegueira, amputação de membros. Então, se você cuidar disso, não vai acontecer. Insuficiência renal. Exatamente. Então, mas assim, não, eu não quero saber, porque médico a gente não pode não, que eles descobrem uma porção de coisas e é melhor não saber. É melhor não saber. Então uma ignorância. Isso, exatamente, isso, né? Totalmente. Então, hoje o nosso assunto é um pouco diferente, mas tão importante quanto os demais abordados com respeito à vida espiritual, porque as pessoas querem estar forte, estar bem para servir a Deus. E nesse ímpeto, muitas vezes, é como você colocar a força máxima no motor de um carro. Você quer dar tudo de si, quantas vezes se fica sem dormir, se trabalha a exaustão sem ter um descanso. E não é assim que nós temos aprendido, né, com a experiência, porque tem pessoas que se deram tanto de maneira errada, irrefletida, que acabaram, até servindo na obra de Deus, acabaram ficando doentes. Exatamente. E depois, com aquela doença, com aquele problema, ela acabou sendo parada por causa de um problema que ela foi descobrir, que não estava agindo com sabedoria. Né? Precisou enfrentar aquilo. Exato. E aí são esses que aprendem sofrendo que vão dar conselhos e dicas para a nova geração. É verdade. Então, nós vamos voltar com a dona Marilene no próximo programa, porque como a senhora disse, a vida é feita de fases e a gente vai reciclando, né? Os problemas vão vindo de maneira diferente. É importante saber também de uma nova fase, que é a partir dos 40, que é a menopausa. Sim. E você que é novinha, de repente fala assim, esse programa eu não preciso ouvir. Olha, saiba que você precisa com certeza, para você aprender a lidar com a sua mãe, que de repente está na menopausa, para você atender mulheres na igreja que chegam com esses sintomas. Claro. E você também, que você vai passar. Um dia vai passar, vai né? passar. Tá bom? Então, obrigado por ter vindo, dona Marilene. Imagina. Um abraço para todos e até lá.